Bem, gente, boa noite, Renato Leão falando, canal Vasco 68. Sempre peço para vocês curtirem, adicionar as notificações e quem não é inscrito se inscrever. Bom, terminou agora, né? Boa Vista 0, Vasco 3, jogo foi em Bacaxá. Um ótimo resultado, praticamente, né? Classificado já para as quartas de finais, com um jogo só, lembrando, semifinais 2 jogos, a final em um jogo único. E com gols, 2 gols do Puma, tão criticado, né? E um belíssimo gol, um belo gol do Andrés Gomes, quase no meio campo, pegando o goleiro adiantado. Primeiro gol do Pumita, no primeiro tempo, já no final dos descontos, nos acréscimos, foi de oportunismo, de centroavante. Estava lá na pequena área. E no segundo tempo, o segundo gol que também foi dele, uma bela jogada, né? Que o Rojas tocou para ele numa tabela e ele fez um belo chute no alto. Acho que entrou até na gaveta aquela bola. Gente, surpresas muito positivas, muito legais, vou abaixar aqui um pouco, muito positivo foi a atuação do Rojas, dominou o meio campo ali, joga fácil, até na pequena área do Vasco, né? Na defesa, ele driblando, tomando falta, um jogador que tem intimidade e trata a bola como meu amor, né? Muito bom jogador, produtivo, dinâmico. Diniz pensando em tirá-lo, conversou com ele, não, quero continuar e tal. Puma, assim, muito criticado, eu não entendo porque uma boa parte da torcida critica. Fez 2 gols como lateral, ele joga na direita, joga na esquerda. Hoje, é claro que hoje ele está melhor tanto para o Henrique da direita quanto o Piton na esquerda. Piton que foi substituído ainda no intervalo pelo menino, né? João Vitor. E uma surpresa mesmo, que foi tipo assim, por força da situação, força do destino, o goleiro Daniel Fusato, o reserva do Jardim tá se sentindo bem, gripado, pegou uma virose, esse tempo maluco, voltou para o Rio de Janeiro, o Pablo foi pro banco, e o Fusato foi muito bem, olha gente, foi muito bem mesmo, porque além das defesas que ele fez, as saídas do gol que ele fez, como se fosse o último zagueiro, se adiantando, acho que pelo menos foram umas 3 vezes. 3 ou 4 vezes. 3 vezes com certeza. Muito bem, Daniel Fusato, parabéns. Tão criticado que ele foi, né? Entrou hoje numa gelada, porque não esperava, entrou em cima da hora. Foi muito bem, né? Não que fosse ponto negativo, mas o JP errou muitos passes, muitos passes, né? David mais uma vez afobado nos lances e não tem muito. O Saldívia, o zagueiro que hoje jogou no lugar do Cuesta, também foi muito bem. O Vasco hoje poupou praticamente 6 jogadores, contando o Piton no intervalo 7 jogadores, né? Então o Vasco hoje provou que com o time reserva, mesclado pelo menos, com esses times menores dá para fazer um bom jogo. Há coisas que devem ser corrigidas, tipo o Vasco, por isso que o Fusato também se destacou, porque o Vasco tomou vários contra-ataques perigosos, como eu disse já, com a saída do Fusato do gol e algumas belas defesas, né? Então, assim, o placar foi merecido, soubemos aproveitar as oportunidades, só que nós também sofremos com situações que poderiam ter saído gols claramente para o Boa Vista. Não saiu pela intervenção do Fusato. É uma coisa que tem que ser corrigida. O Vasco se expõe muito, à toa, besteira, e é uma coisa que tem que ser acertada, agrupar mais o time. Não estou aqui para ficar criticando, já ouvi muitas pessoas, canais e internet dizendo, não, porque o Vasco ganhou, porque porra, se não ganha, reclama. Se ganha de 1-0, reclama. E se ganha de 3-0, também reclama. Também ninguém está satisfeito com porra nenhuma. É lógico que não existe perfeição em nada, tem que ser corrigido. E espero que seja corrigido, como todos nós esperamos, até porque nós temos na quinta-feira contra o Mirassol, lá em Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante.
sem abandonar o Carioca. Né? Praticamente, repito, estamos classificados, né, no Carioca para as quartas, que é o mata-mata, mas quinta-feira já começa a procissão do Brasileiro. Não com os reforços ainda, porque eu acho que o Brenner e o Inestosa, que já chegaram, vão fazer ainda exames médicos, tem que chegar a documentação, tem que colocar. Oi, aqui é minha filha, tem que colocar no BID escrever no BID da CBF e tal. Então provavelmente para esse jogo não vai dar. Mas só com a atuação hoje do Rojas, porra, já é um reforço e tanto. Na frente também, o GB foi muito criticado, só que, gente, é difícil, né? É difícil jogar a responsabilidade de um garoto quando a gente perde os dois jogadores que foram responsáveis por 50% dos gols do Vasco no passado, Verratti e Ryan. Então, assim, dizer que ele é uma merda, que não joga nada, é fácil. Vocês lembram que há 2 anos atrás diziam que o Ryan é uma merda? O Ryan foi vendido e o Vasco botou só nessa venda 150 milhões de reais no bolso. Então, assim, antes da gente fazer um pré-julgamento, não é nem julgamento, é um pré-julgamento, vamos observar como é que o rapaz está jogando, em que posição, em que conjuntura, com que time, entendeu? Porque apesar do Vasco ter mantido a base, repito, perdeu os 2 principais goleadores do time. O Verratti terminou a temporada como reserva, sendo o principal artilheiro do Brasil. E o Ryan estourou, arrebentou no final do ano. Feliz, gente, com o resultado, muito feliz, chegamos a 7 pontos, estamos em segundo no grupo, dependendo do jogo de amanhã do Volta Redonda, se o Volta Redonda não vencer, ficamos ainda em segundo no grupo, primeiro Fluminense, e vamos tocando o barco. Acertar o que tem que acertar, principalmente no retorno do time, quando perde a bola na frente, no ataque. Uma boa noite a todos, que Deus e Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito de Deus, todos os santos anjos, abençoe-nos e também vossas famílias.